Naquele tempo, João Batista pregava dizendo: depois de mim virá alguém mais forte do que eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no rio Jordão. E logo, ao sair da água, viu o céu se abrindo e o Espírito como pomba descer sobre ele. E do céu veio uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Palavra da salvação. Então, caríssimos irmãos e irmãs, na festa do batismo do Senhor, como lhes disse no início da missa, nós somos chamados a olhar para o nosso próprio batismo. Talvez pela primeira vez, porque quando nós nos batizamos, quase que invariavelmente éramos bebês, ou então muito novos, e não tínhamos condições de perceber absolutamente nada daquilo que se passava naquela ocasião. Então toda a catequese batismal se perdeu para quem se batizou na hora do seu batismo. Podia ter ficado alguma coisa na cabeça dos pais, dos padrinhos, dos participantes familiares e assim por diante. Então, na ocasião do batismo de Jesus Cristo, nós somos chamados a recuperar esses dados que nunca tivemos, na verdade, na nossa cabeça, pelas razões óbvias de que lhes falei agora. Então, o batismo de Jesus lembra o nosso, mas, sobretudo, nos leva a refletir sobre a nossa identidade e a nossa cidadania. Quem somos nós de verdade? E logo vamos perceber que a nossa identidade não nos é dada por nenhum elemento da terra, nenhuma pessoa com quem nós convivemos, por mais importantes que sejam as pessoas do nosso convívio e dos nossos laços mais próximos, por mais contundentes que sejam as presenças delas em nós. Ninguém nos dá a nossa verdadeira identidade. Nossa identidade é espiritual, ela não é física, ela não é corpórea, ela não é material, ela não é tangível. Graças a Deus que é assim, porque se a nossa identidade fosse tangível, fosse material e coincidisse com esses limites muito parciais da nossa vida material e corpórea, nós não tínhamos muito perspectiva de crescimento, de vislumbrar algo maior do que nós, e fatalmente nos afogaríamos quando a matéria se afogasse, quando as dificuldades batessem a nossa porta. Então nós vamos perceber no batismo que nós somos muito mais do que isso. No fundo, o que o batismo nos questiona e nos faz responder são aquelas três questões fundamentais e clássicas da filosofia: quem sou eu, de onde vim e para onde vou. O Jean-Yves Leloup acrescenta mais outra: quem sou, de onde vim, para onde vou, o que é que eu estou fazendo aqui, e uma bem prática: se eu estou disposto a lavar a louça hoje, ou limpar o banheiro da minha casa hoje. Porque senão a gente fica só nas filosofias muito abstratas, não arregaça as mangas e não faz aquilo que concretamente a vida nos pede para fazer. E é muito fácil e tentador, até mesmo sedutor, a gente ficar nas abstrações, nas alegorias, nos pensamentos, nas ideias, no mundo da teoria. É uma grande tentação. Mas eu diria que essas perguntas, elas são importantes, porém eu tenho duas ou três que são mais importantes na minha perspectiva. Quando se trata de olhar para a gente, todo dia a gente perguntar: onde eu estou? O que é que eu estou fazendo onde eu estou? E se eu estou disposto a mudar o que eu estou fazendo, se a vida me obrigar a fazê-lo. Se eu tiver motivos e motivações importantes para realizar essa modificação. Onde nós estamos é a única coisa que a gente deve saber na vida.
Porque se eu tenho plena consciência de onde eu estou, da situação que eu estou vivendo, das coisas que me envolvem, eu sou chamado a me comprometer exclusivamente com esse momento que me envolve aqui e agora. Só aqui e agora. Quando sair daqui, 1 minuto depois, 10 minutos depois, 1 hora depois, eu estarei em outro lugar, em outras situações, e que eu me comprometa igualmente como fiz lá atrás, há 10 minutos, há 20, ou há meia hora. A vida exige um compromisso instantaneamente, o tempo inteiro, sem a gente baixar a guarda, sem se repetir ou sem repetir os esquemas anteriores no momento atual, que é a grande tentação de todos nós. Achar que a vida é a mesma coisa. Por quê? Porque a gente não esteve atento todo o tempo. Esteve atento um momento e aquele momento definiu todos os outros daí para frente. Não, todo momento está acontecendo coisa nova diante da gente. Tem pessoas novas diante da gente, tem situações novas, sentimentos novos, visualizações novas, imagens novas que nos chegam, informações distintas daquelas que tivemos atrás. Estar atento para saber onde é que nós estamos. Depois, a segunda pergunta é: se eu estou consciente do que faço no momento em que eu estou e no lugar onde eu estou. O que é que eu estou fazendo agora? Isso define a minha vida. Eu não sou um conjunto de ideias, de boas intenções, de projetos, de propósitos maravilhosos que eu faço uma vez na vida, às vezes no começo do ano novo, e depois do terceiro dia eles já não resistem mais, já não existem, e eu continuo velho como fui o ano que passou. Não, nós somos chamados a perceber o que é que nós estamos fazendo da nossa vida agora. É isso que nos tem definido. E não adianta ficar transferindo e projetando para um futuro, ou então organizando nossa vida como se agora eu estou fazendo de qualquer jeito, agora eu estou fazendo de forma displicente, porque essas coisas não são importantes. Mas quando vier uma coisa importante que eu estou pensando que vai vir, estou me preparando para esse dia, aí eu faço de uma forma diferente. Não vai fazer. A gente se habitua a fazer de um jeito as coisas e vai fazer todas as coisas daquele jeito ao qual nós estamos habituados. Quando vierem as coisas importantes, elas passarão em brancas nuvens, como tem passado em brancas nuvens as coisas residuais de cada momento. Então, para evitar essa cilada, essa arapuca, o importante é fazer atentamente, diligentemente, com olhos abertos, coração sensível e com a consciência totalmente presente, todas as coisas que chegam na mão da gente para serem feitas por a gente. Aí sim, nenhuma delas nos vai escapar. E todas elas terão o seu grau de importância, porque nada é desimportante nessa vida. Tudo tem um lugar na vida da gente. Tudo ensina alguma coisa. Isso, cada coisa ensina uma só coisa, porque uma coisa não tem o poder de ensinar aquilo que a outra coisa quer ensinar. Por isso que a gente não pode perder, se dar o luxo de passar por cima, de virar as costas, de fechar os olhos para o ensinamento de uma coisa, porque ela não tem importância nenhuma. Tem sim. E se a gente não aprendeu com ela aquilo que ela tem para dizer, não vai aprender com as outras coisas todas, por mais que as outras sejam importantes, na classificação que nós fazemos, no rótulo que nós damos, no carimbo que nós fincamos. Cada coisa é importante. O batismo nos faz abrir os olhos para a importância da vida, do jeito que ela desabrocha e no povoamento diverso de coisas que ela nos tem para oferecer. E depois, saber onde eu estou, o que eu estou fazendo onde eu estou, e sobretudo se eu estou disposto a mudar o que eu faço, se eu perceber que é importante, está na hora de mudar. E sempre está na hora de mudar o que a gente faz. Esse é o grande achado da vida. Não pensemos que a mudança nunca vai acontecer. Está tudo bem assim, graças a Deus. Minha vida está tão estável, está tudo acontecendo com tanta normalidade. E eu quero ficar nesse, não quero que mude nada. É um grande engano da nossa parte. A nossa vida é mudança.
E nós temos que ser o mais possível protagonistas dessas mudanças, fazedores dessas mudanças, nos anteciparmos às mudanças de preferência, para não sermos atropelados pelo rolo compressor delas, porque elas virão impreterivelmente, querendo nós ou não. E nós vivemos sempre a reboque, atrás. Meu Deus do céu, essa mudança, e agora? O que é que eu vou fazer? Eu não contava nada que meu pai falecesse agora. Eu contava com ele pelo menos mais uns 20 anos conosco, mas faleceu. Se eu não me antecipei nisso em algum momento e me imaginei sem o meu pai, ainda que ele esteja muito forte e saudável aparentemente, quando vier a morte dele, sem a minha preparação prévia, mínima que seja, vai ser um Deus nos acuda. Antecipemos-nos às mudanças. Provoquemos algumas mudanças que são passíveis de acontecerem por nós. Protagonizemos algumas delas, para que quando vierem aquelas mudanças que não dependem de nós em absoluto, nós já estamos minimamente capacitados para suportá-las. E o sofrimento será menor, naturalmente. Então o batismo é a preparação da gente para essas intempéries todas da vida. Ou seja, ele nos coloca diante de um enorme desafio, que é o maior desafio de todos, aquilo que vocês conhecem por autoconhecimento, e que eu prefiro outra palavra, autocompreensão, porque conhecimento nos remete a uma dimensão muito intelectual, racional, intelectiva da vida, muito abstrata mais uma vez, ao passo que compreensão é um conhecimento com o coração, nos envolve a nossa alma, o nosso sentimento naquilo que a gente está se propondo a conhecer, que somos nós. Porque hoje nós vivemos uma grande contradição, qual seja, conhecemos o mundo inteiro à nossa volta e nos desconhecemos. Somos ilustres conhecidos de nós próprios, estrangeiros na nossa própria casa, por assim dizer. Nada terá sentido, fiquemos sabendo, se nós não nos compreendemos. Absolutamente nada. Tem uma máxima na psicologia antiga que diz: aquele que conhece tudo, mas não se conhece, ainda não conhece nada. Se você não se tem, você não tem absolutamente nada. Se você não se domina minimamente, você não domina nada. Tudo se esvai por entre os seus dedos, tudo escapa de você. Não há qualquer controle sobre qualquer coisa. Portanto, o maior investimento que alguém pode fazer, e eu diria que isso é muito bom em termos de propósito para o ano que está se iniciando, é, na verdade, investir no seu autoconhecimento, na sua autocompreensão. Investir no potencial da sua alma, no despertar da sua consciência interior. Esse é o investimento que vale a pena. Todos os outros investimentos dependem desse. A nível médio e a longo prazo, tudo aquilo que a gente fizer vai depender da compreensão que a gente tem sobre a gente, porque isso vai, de alguma forma, determinar os resultados daquilo que você faz a partir de você própria. Sócrates, o grande sábio, dizia: conhece-te a ti mesmo. Eis a sabedoria verdadeira, conhecer a nós próprios. Porém, para conhecermos o ser humano que somos nós precisamos ter a melhor e maior clareza acerca dos pressupostos antropológicos, daquilo que está na base de um ser humano, para depois aplicá-lo a nós naturalmente. Precisamos urgentemente nos desfazer das nossas falsas identificações, que nos dão falsas identidades. A gente se identifica com tanta coisa e acha que é aquilo com a qual a gente está se identificando, e não é, definitivamente. Vamos enxugar um pouquinho as coisas que fomos colocando dentro de nós e fora de nós, e fomos rotulando a nós próprios a partir delas, e foram jogadas e foram pregando em nós, e nós às vezes temos dificuldade de despregá-las, para que fiquemos exatamente aqueles que somos. Desfazermos das nossas identidades que nunca foram nossas,
que nunca foram de fato capazes de dizer quem somos, é um desafio gostoso de se viver. E despregando, isso aqui é você? Não, deixa para lá. Isso sou eu? Não, deixa para lá. A gente vai tirando o que não é a gente. Mas não vai sobrar nada, sobra. O que sobrar, essencialmente, é você. Se sobrar muito pouca coisa ou quase nada, é porque as identificações foram exageradas. Você se identificou tanto com aquilo que não era você, que o que era você sumiu do mapa. Não é uma penumbra, é uma quimera, é um traço, é uma vontade, é um desejo, mas não é você. Às vezes, quando eu converso com casais e uma das partes vem falar muito frustrada porque, digamos, que o marido a deixou, já tem outra pessoa, tem outra família, não sabia, era um amor, uma coisa maravilhosa, um bom marido até certo tempo, a pessoa se envolveu tanto. Eu falo marido porque é o mais comum de acontecer, mas acontece também o inverso, com a mulher, e aí de repente aquela decepção, que é um Deus nos acuda, acabou minha vida, porque eu não esperava isso dele de jeito nenhum. No fundo, quando a gente perde o marido ou a mulher numa separação que a gente não previa e não desejava, quando a gente perde o pai ou a mãe numa separação com a morte que a gente também não esperava naquele exato período, quando a vida nos tira alguém, é porque a vida nos quer devolver a nós próprios. É uma perda que é um grande ganho, porque durante boa parte do seu tempo você se dedicou, se transferiu, se projetou, identificou-se radicalmente com a pessoa com quem você convivia. Agora essa pessoa de uma hora para outra deixou de existir, mas você continua existindo. Então a vida deu você de presente a você mesmo, que a única pessoa que você tem até morrer é você. Você não tem mais ninguém. É uma ilusão achar que você tem aquela pessoa muito querida e muito amada. Pode ser que você nem tenha mais, porque ela já está sendo querida e amada por outros, ou por outra. E um dia, se você não morrer antes, vai perdê-la. Então é preciso que a gente não se deixe, sempre se tenha, e preserve isso o máximo com a gente. Isso não significa não valorizar as pessoas com quem nós convivemos, não, mas num grau de importância e numa certa hierarquia de tempo e de presença, a sua presença é fundamental. Porque se você não estiver presente, se você não existir e não existir bem, nada tem sentido. Ninguém tem sentido sem a sua presença. Então valorize a sua presença. Ela é mais importante do que a presença da sua esposa. Ela é mais importante do que a presença do seu filho querido. Porque se você não existir, não tem esposa, não tem filho, não tem ninguém. Valorize-se para que de fato você possa elevar as pessoas que estão do seu lado, a quem você tanto ama, a um grau de valor que você quer porque quer dar àquelas pessoas. Primeiro passo, e o passo insubstituível, é saber quem eu sou e valorizar minha presença dentro desse bloco de vida no qual eu estou inserido e ao qual eu pertenço. Então precisamos urgentemente deixar aquilo que não somos nós. A primeira coisa que não somos nós é a nossa realidade física. Ela é nossa, nos pertence, mas não somos nós. Por algum tempo nós a teremos, mas não teremos a vida inteira, muito menos depois da vida, porque a vida não termina quando a vida acaba, sobretudo para nós, homens e mulheres de fé. Então essa identificação com as nossas realidades físicas, biológicas, corporais, materiais, muita gente faz de uma forma exagerada e alguns de forma exclusiva. Ou seja, aqui entram, por exemplo, os cuidados com o corpo. E hoje está muito em voga as academias, os salões de beleza, as cirurgias plásticas e reparadoras, os botox da vida, as harmonizações faciais, que às vezes fica uma aberração facial, não é? O João fez a harmonização, ficou 5 vezes pior do que era antes, então melhor que ficasse com a carinha dele um pouco engilhada, mas não, agora engilhou de vez. Então a gente corre risco, quando não pessoas que morrem para fazer uma bobagem, porque tem apenas meio dedo passando de celulite
na sua barriga. E aí depois passa tudo, porque a pessoa morreu tentando salvaguardar esse pequena excrescência. Então é muito importante que a gente saiba que essas coisas têm o seu valor, mas têm um valor extremamente relativo. A nossa beleza, a nossa exuberância, a nossa perfeição física não se pode, para conquistá-la ou preservá-la, pagar qualquer preço. É preciso saber quem somos nós, antes de saber com que corpo nós nos apresentamos à vida. Quem somos é prioritário, é anterior. E não podemos colocar o carro na frente dos bois. É como aquela história que eu sempre conto para vocês, da netinha que estava sendo cuidada pela avó, a avó já muito vaidosa, ainda uma avó jovem, e às vezes deixava a netinha lá, num quarto fechado, brincando com as suas coisinhas, sumia, voltava mais tarde, a netinha atrás da avó e nada da avó, ela trancada ali. Quando a avó chegava horas depois, a netinha reclamava, claro. Onde é que a senhora foi, vó? E a avó disse: eu fui no salão de beleza, meu filho, tinha marcado e eu fui lá. E o que foi fazer o que lá? Mas o salão de beleza é um lugar que a gente vai para ficar mais bonita. E a menina disse: mas não está dando certo não, vó. Às vezes é assim, às vezes não dá certo, você faz um esforço imenso e não fica. Eu vejo muito isso nos casamentos, vocês me perdoem dizer, mas é com seriedade de padre, porque os padres vêm muito dos casamentos, claro. A gente paga uma fortuna, ou o noivo, a noiva, mas tudo bem, porque aí são os protagonistas, mas às vezes são os padrinhos, as madrinhas, os familiares, os convidados. Pagam uma fortuna no salão, reservam o salão 4 horas seguidas para ir lá, para se enfeiar. Eu não entendo. Porque aquela pessoa, quando está normal, é tão bonita, mas no salão fica uma coisa, aí vem para desfilar naquele momento com a feiura que conquistou no salão, pagando caro. A gente faz essas coisas na vida, a gente faz. Se é para chamar a atenção, chamou. Se é para ficar diferente, ficou. Mas daí a ficar mais bonita, vão outros 500. Então é muito importante que a gente tenha esse cuidado para que relativizemos a nossa expressão em termos de performance na vida e percebamos que nós somos muito mais do que isso. Tem outras pessoas que se identificam muito com a sua dimensão psicológica ou sociológica, o seu mundo relacional, aquela tentação de identificar-se com outras pessoas, fazer da vida delas uma vida que depende da vida de outros, em tudo e por tudo. Aqui entram os sentimentos, as emoções, a amizade, o afeto, o amor, enfim, o universo das relações. Porém, é bom sabermos que as emoções passam, os sentimentos mudam, as relações acabam, e se nós apostamos todas as nossas fichas nisso, não temos sustentação por muito tempo, não temos pernas para andar. Daqui a pouco é uma frustração, um vazio, um buraco na nossa alma que não tem com que a gente preencher, de maneira alguma. Cuidado com as nossas relações, não exclusivizemos absolutamente ninguém, muito menos absolutizemos alguém em nossa vida. Pessoas importantes são, isso é inegável. Agora a importância é sempre parcial, é sempre relativa. Você continua sendo você para além das suas relações. Nada de identificações exageradas. Aliás, tem um exercício para a gente, individualmente, quem sabe, repeti-lo como uma terapia insistente e livrar-se dessas identificações com outras pessoas. Especialmente aquelas pessoas que a gente tem muita dificuldade de desapegar-se delas. É bom fazer isso. Às vezes a gente faz isso com tanta sinceridade que chora, porque é uma coisa muito dolorosa de se fazer, mas às vezes necessária, porque a vida não é tão fácil como a gente espera. Trata-se de você ficar sozinho, num lugar à parte, fechar os olhos e pensar naquela pessoa, alguém que você ama muito,
ama muito. E tem muito apego à presença dessa pessoa na sua vida. E depende muito da aprovação dessa pessoa para que você continue vivendo bem e alegre e feliz. Pega essa pessoa, traga para o seu pensamento. Naquele momento que você esteja sozinho, em absoluto. E diga para ela, na sua consciência profunda: você é muito importante para mim. Você é muito querida, é muito amada, é de um valor sem igual. Eu nem preciso lhe dizer isso, que você sabe. Entretanto, você não sou eu. Sua vida não é a minha vida. Temos vidas e temos destinos diferentes um do outro. E devemos cumprir esses destinos. São palavras duras? São. Mas quem foi que disse que a vida é fácil? A vida é dura. E a gente precisa, às vezes, estar à altura dessa dureza e friamente encará-la, para depois tomar as providências necessárias a partir desse novo quadro que vem para nós à luz de uma consciência maior e mais lúcida. Isso a gente tem que fazer. Não podemos declinar dessa missão. Tomar distância das pessoas e das coisas que estão distantes de nós, que não estão nunca fundidas a nós. Não houve fusão. Elas continuam sendo elas. Nós continuamos sendo nós. A regra é nunca separar, mas também nunca misturar. Sempre diferenciar. Não separar, não misturar, mas sempre diferenciar. O que é diferente precisa ser diferente. Temos que pontuar isso. Meu pai contava uma história que eu achava muito engraçada nessa linha. Diz que no hospício, os lobos todos assim rotulados, eles saíram dos quartos deles e foram para o quarto de um só. Ficaram lá uns 10 ou 12 amontoados. O médico de plantão saiu de quarto em quarto para verificar se estava tudo ok. Entrou no primeiro quarto, não tinha ninguém. No segundo, no terceiro, ele falou: esse pessoal foi para onde? Quando chegou no último, estavam lá todos amontoados, literalmente uns por cima dos outros. E o médico disse: mas que história é essa aqui? Cada um para a sua cela, cada um para o seu quarto agora mesmo. E um metido espertinho disse: doutor, não dá certo não. Dá certo porque a gente se misturou tanto aqui que eu já não sei mais qual é a minha perna, não sei qual é meu braço, não sei qual é a minha cabeça, não sei nada, está tudo misturado, doutor. O médico disse: então tá bem, espera um pouquinho. Foi lá na enfermaria, trouxe uma agulha, aí espetou a primeira perna que estava na frente dele. O dono da perna disse: essa é a sua perna, leve para lá. Espetou o braço: esse é seu braço, leve para lá. Às vezes é preciso a gente ser espetado, sentir uma dor grande para poder saber que somos nós, que não é o outro. O outro não sentiu dor ainda, a dor foi minha. Ninguém substitui aquilo que os outros são chamados a viver. A gente vive e somente a gente, não mais outras pessoas. Isso daqui está falhando. Depois nós temos uma terceira identificação, que é exatamente com a questão do porquê eu sou. Essa é a pergunta da filosofia. Às vezes nós achamos que somos a nossa inteligência, nossa razão, nossa capacidade intelectual. E como tem gente que bate no peito para valorizar essa inteligência que tem. Os dons, os talentos, a capacidade de convencimento, de fazer discurso, de ter lógica no seu pensamento. E as pessoas dizem: como você é culto e a gente se acha tão grande, se inflaciona com tanta facilidade. Ora, a diferença entre uma pessoa sumamente inteligente e um débil mental é uma pancadinha na cabeça. Deu uma pancada na cabeça do inteligente, ele fica um débil mental em 2 tempos. Não precisou de nada. E quem de nós está livre de uma pancada na cabeça, de um escorregão na calçada dessa, de um tropeço? Nenhum. De uma queda em casa. Então é muito importante que a gente não valorize muito, além da conta, aquilo que não tem tanto valor o quanto parece. Aqui reside o perigo da gente se identificar
demasiadamente com os nossos pensamentos. Eu acho que a pior tentação que existe é a identificação com os pensamentos da gente. Porque os pensamentos, invariavelmente, eles geram sentimentos, geram emoções. As nossas emoções e sentimentos é que regem o mundo dos nossos relacionamentos. Tudo nasce no pensamento. E dependendo da qualidade dos pensamentos que nós nutrimos e geramos antes em nós, nós temos a qualidade boa ou má nas nossas relações. Na relação de cada um consigo, na relação de cada um com as pessoas diante de si. Toda a insegurança psicológica, os nossos desequilíbrios mentais acontecem por conta dessa identificação exacerbada com os nossos pensamentos. Pensamos e sentimos e achamos que os nossos pensamentos e sentimentos somos nós. Um ledo engano. Ora, os nossos pensamentos são, na verdade, frutos das informações que nos chegam à cabeça o tempo inteiro. Tudo que a gente vê na rua, em casa, em qualquer lugar, tudo que a gente vê na televisão, vê no computador, vê na internet, vê no celular da gente, e hoje a gente vê muita coisa, vai entrando na cabeça da gente. E os pensamentos da gente vão ser formados a partir dessas imagens que nos vão chegando. Pensamentos aleatórios. Nós quase nunca temos um pensamento original que seja nosso. É sempre fruto daquilo que nos vai entrando sem a nossa permissão, sem a nossa autorização e às vezes minimamente sem a nossa consciência. Então os nossos pensamentos não têm nada a ver com a realidade, nada a ver com o que é de verdade, nada a ver com quem somos nós. São coisas aleatórias. E eu estou dizendo isso por quê? Porque às vezes nós fazemos deles um drama pessoal do tamanho do mundo. Aqui, digamos, tem 200 pessoas, tem 200 universos, tem 200 dramas pessoais. Apesar de estarem todos na mesma igreja, sintonizados objetivamente com o que está acontecendo à frente de vocês, cada um tem o seu drama psicológico formado aleatoriamente pelos pensamentos que vieram dos objetos, das imagens que vocês viram ao longo da vida. Até agora, antes de vir para a missa. Só isso. Nada mais do que isso. Nós não existimos porque nós pensamos. Aquele que dizia o grande filósofo Descartes. Não. Penso, logo existe. É o contrário. Eu só penso porque antes eu existo, porque antes eu vivo. A vida é primeira, é preponderante, é um valor maior. É porque eu estou vivo que eu posso pensar e que eu posso dispensar. Que eu posso ter esses pensamentos, que eu posso ter outros. Que eu posso não ter pensamento nenhum. Que eu posso não ter sentimento nenhum. Posso mudar tudo a qualquer momento. A vida é maior. E o grande problema, a gente passa a vida inteira se identificando com os pensamentos e a nossa vida fica do tamanho dos nossos pensamentos. Não há espaço para a gente viver. A vida foi relegada ao terceiro, quarto, quinto, 10º plano. Ela quer falar, ela quer mostrar a sua cara, quer nos dizer tantas coisas, mas nós não queremos ouvir, porque já estamos demasiado cheios com os pensamentozinhos do nosso dia e que vão determinar para o bem e para o mal a nossa vida naquele dia. O universo é perfeito. Todos os dias o sol nasce. Hoje também nasceu. Só que é nublado, só que está neblinando, tem nuvens, mas o sol continua no lugar dele. Todos os dias, uma perfeição. E nasce para um universo imenso. Só o sistema solar, quantos países não tem? E o sistema solar é só uma partículazinha dentro do universo maior, de outros sistemas. O Brasil é uma partículazinha bem pequenininha dentro desse universo solar. O Crato, o Juazeiro, o Cariri, aí sim, uma micro das partículas todas. O grande problema é que nessa micro partícula, que não é nada, nós nos achamos grandes homens e grandes mulheres, muitíssimo importantes com os nossos pensamentos. E o pior, tudo está perfeito, tudo está funcionando bem,
mas um pensamentozinho de manhã cedo e acaba estragando o nosso dia todo. Um pensamentozinho. Qual é o problema? Por que nós não deixamos que o nosso coração nos estrague? É porque nós não estamos atentos ao batimento do nosso coração. Por que o nosso rim, que é tão fundamental, ele não estraga a gente, não preocupa tanta gente? Porque a gente não está identificado com a função renal. E assim com a função de qualquer órgão fundamental. Somente a nossa cabeça é que nos preocupa e nos maltrata, porque nós estamos identificados com ela e com as suas demandas. É preciso que a gente dê lugar à vida e possa fazer com que a vida aconteça para nós na sua imensa grandiosidade. E os pensamentos têm o lugar que eles têm, bem pequenininho, porque se um pensamento não presta, a gente muda para outro. Se um pensamento não nos ajuda, a gente cria outro pensamento, pensa diferentemente. E naturalmente um pensamento diferente vai gerar um sentimento diferente. E vai dar uma qualidade distinta na nossa própria existência. Na verdade, se a gente juntar todos os pensamentos da gente, formulados ao longo de toda uma vida, até hoje, a idade que você tem, eles não valem mais do que um sinalzinho que você traz na ponta do seu nariz e que nunca lhe perturbou em nada. Você pode tirar esteticamente ou não, ele está lá. Não valorizemos demais aquilo que não tem valor. Deixemos as coisas no seu devido lugar. Não exaltemos o que não merece exaltação. Não demos altar para quem não foi feito para o altar, mas para a vida normal, com toda a relatividade que uma vida normal traz e comporta. Fiquemos com essas poucas imagens, para que possamos ir no dia do batismo de Jesus Cristo, nos desfazendo pouco a pouco daquilo que não somos nós e que parecíamos ser, e fiquemos com aquilo que essencialmente somos. Nós somos o quê? Nós somos a nossa ligação com aquele que nos trouxe a vida. Somos a nossa ligação com Deus. Ninguém muda quem somos nós. Nada no mundo muda quem somos nós, essencialmente. Eu costumo lembrar, e aqui termino, que nós somos como um espaço vazio dentro de um prédio, de uma construção. Imagine essa igreja. Nós somos esse espaço vazio. Essa igreja é a igreja agora, mas digamos que amanhã ela se torna outra coisa. A igreja se retirada daqui, colocada em outro lugar, feita uma igreja maior, e aqui depois se tornou um salão de reuniões. Aí tivemos que fazer alguns compartimentos, algumas divisórias e tal. Mudou tudo aqui dentro, mas o espaço interno permanece o mesmo. Nada do que aconteça conosco muda quem nós somos. Nós somos aquilo que Deus fez de nós. Nós somos alguém que veio, mas que vai voltar. Basta o Pai chamar e a gente volta para casa como filhos obedientes que fomos e respeitosos aos pais, porque somos sabedores de que eles querem sempre o nosso bem. E o Pai, que é Deus, com muito mais razão o quer. Vivamos o nosso batismo como de fato devemos viver. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.